Olá, tudo bem? Sou o pastor Wagner Luiz e vamos começar mais uma escola bíblica quadrangular, mais uma BQ. Estamos aí com o nosso curso de maturidade no Espírito e você é muito bem-vindo para participar conosco de mais essa aula. Se você ainda não conhece o nosso canal, você pode ficar à vontade de navegar por todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas aqui ministradas. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, faça parte desse canal conosco, ative o sininho para você ficar sabendo das novidades, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e dúvidas, sugestões, qualquer pergunta que você queira fazer, os nossos comentários estão ativos, bem como o nosso chat também, né, que acontece em tempo real enquanto estamos ministrando a nossa aula. Tá legal? É um prazer receber todos vocês e espero que mais uma vez esse conteúdo possa alcançar o teu coração e seja o Espírito Santo falando nas nossas vidas, amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, para que Ele nos conduza em mais uma aula do nosso EBQ, amém? Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Juntos queremos ouvir a Tua voz e sabemos que o Senhor tem a nos oferecer, Pai. Então que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida esteja preparada para receber de Ti nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Beleza? Vamos juntos? Nós estamos aí falando sobre alimentos da fé e é um conteúdo importantíssimo para que a gente consiga manter a nossa caminhada com Deus, porque vai mostrar justamente os subsídios, né, os elementos que são importantes e necessários para a nossa caminhada. E também vamos falar um pouco sobre os inimigos da fé, né? Aqueles outros elementos que nos atrapalham nessa busca pelo Senhor. Hoje vamos começar falando sobre a justiça de Deus em Cristo. Te convido a abrir 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, no nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que vai dizer o seguinte para nós: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? E Tiago 5,16, para complementar essa ideia inicial, capítulo 5, versículo 16 de Tiago: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é? Vamos falar da justiça de Deus em Cristo. Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Jesus é a justiça exata de Deus em pessoa e o homem é a expressão exata do pecado, corrupção e rebeldia. Na cruz do Calvário, Jesus tornou-se o que o homem realmente era, assumindo a sua culpa e se tornando pecado em seu lugar. Jesus se tornou o nosso substituto para que o homem, pela fé nele, fosse feito justiça de Deus. Nós somos olhados por justos, né? Somos tomados por justiça por causa daquilo que Jesus fez por nós, por essa troca, essa posição que Ele assumiu, né, diante de nós e diante de Deus, né? Jesus, Ele tomou o pecado para si, para que em nós fosse imputada apenas a justiça. E é isso que esses textos estão dizendo, e é esse alimento da fé, a justiça de Deus, né? Ou a justiça de Deus é também um elemento que vai alimentar a nossa fé, à medida em que Deus ele consegue perceber que há uma justificativa, uma justificação, há realmente sobre nós imputada a justiça. Então, quem pratica a justiça é o justo tem esse acesso. Tá? Vamos seguir? Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça, né? Podemos nos aproximar de Deus sem qualquer temor. Na cruz, o pecado foi julgado e a justiça de Deus satisfeita, para que essa mesma justiça fosse imputada a todo aquele que crê. A justiça de Deus em nós é uma dádiva, não é para o futuro, é para o presente, objetiva e direta em nós. Não há nada que você possa fazer para se tornar justo aos olhos de Deus. E é verdade. Com essa justificação, né, com essa justiça imputada sobre as nossas vidas, é um presente, fruto da graça também, né? Essa graça que nos alcançou por intermédio de Jesus Cristo
trouxe também uma condição de justos para nós, né? De sermos justos. E à medida em que Deus ele se agrada da justiça, ele passou a se agradar de nós, os justos, e a imputar sobre nós as promessas que estão firmadas para todos aqueles que são considerados justos na Bíblia. E essa condição nós jamais conseguiríamos por nossa própria conta. A gente jamais conseguiria fazer isso por conta própria. Então, o que Jesus fez por nós, essa graça que nos trouxe justiça, isso potencializa a nossa fé, à medida que tira todo o temor, né? Tira qualquer receio ou qualquer impedimento para que tenhamos acesso a Deus. E se a ideia da salvação, a ideia esse retorno, né, desse ato de religar-se a Deus, ele está embutido na salvação, está embutido através da fé. Então, com certeza, a justiça é um alimento da fé. Tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Dúvidas? Manda a sua pergunta. Legal? Nós vamos responder para você aí nos comentários ou até mesmo no nosso chat. Consciência de justiça. Muitos crentes desenvolvem mais uma consciência de pecado do que de justiça. É mais fácil crer na morte do que na vida. Temos a consciência que a justiça não é nossa, mas ela nos foi dada. Uma das coisas mais difíceis da fé é aceitar que não depende de nós. Temos que apenas crer. O descanso de Deus é pela fé. E muitos não entram neste descanso, pois ele exige entrega, renúncia do eu e da justiça própria. Por causa da justiça de Deus, por causa que a justiça de Deus foi satisfeita, podemos entrar em sua presença. É isso, né? Somos aceitos não na base dos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus, que nos permitiu que fôssemos feitos justiça de Deus. Não é? 4 pontos que tratam de forma muito clara essa ideia da consciência de justiça. A gente entender que tipo de justiça está imputada sobre nós. Não fomos nós que conseguimos obter isso, né? Não foi por mérito nosso, foi fruto da graça, como nós já falamos, né? E essa justiça que nos foi dada, essa condição de justo, nos permite estar diante de Deus, nos permite estar diante dele, não é? E essa relação bacana que é colocado, né, que é mais difícil nós termos é mais difícil uma consciência de justiça do que uma consciência de pecado. Ou por outro lado, uma consciência do pecado, ela é mais fácil de ser desenvolvida do que de justiça. Aquela coisa não só do não merecimento, né, mas de você da pessoa que não concorda que ela pode ser daquela forma. Isso é até facilmente exemplificado por muitas pessoas que de repente você evangeliza e fala do amor de Deus, e aquela pessoa diz, mas eu não estou pronto, eu não me sinto preparado, eu faço muita coisa errada, né? E tem pessoas até que frequentam a casa de Deus, são mais assíduos até do que eu e você, né? Que participam de células, das coisas, mas no momento de tomar uma decisão por Cristo, ela não adquiriu uma consciência de justiça. Ela se apega sem uma consciência do pecado, porque ela olha para aquilo que ela faz e acredita que ela precisa parar de fazer aquilo para que ela seja digna de estar ali naquela condição de servo de Deus, né? Que o ato de aceitação, né? Aquele ato que traduz salvação, né? De confessar, de aceitar, possa ter validade na vida dela. Então, se é alguém que não adquiriu uma consciência de fé, né, de justiça, mas que tem uma consciência do erro, do pecado, e o pecado ele acaba assenhorando essa pessoa, impedindo ela de entender que essa justiça que nos permite se achegar a Deus, ela não está relacionada ao mérito, né, à nossa capacidade de conseguir vencer o nosso pecado, as nossas adversidades, as nossas falhas, mas está relacionado à graça de Deus, a Jesus Cristo que nos deu, né, essa oportunidade, esse dom gratuito, né, essa graça de fato de nos aproximarmos de Deus, e nessa proximidade, através da fé,
entendermos e recebermos essa salvação e essa condição de filho de Deus. Tá? Então, veja como a justiça de Deus, né, ela realmente está muito ligada à ideia da fé, porque aquele que produz o elemento contrário à justiça de Deus, que é essa consciência de pecado, ele acaba não conseguindo manter o contato com a fé genuína que vai colocar ele diante da presença de Deus, mas ele vai criar assim um empecilho, uma barreira para que esse encontro aconteça. Amém? Muito, muito forte, né, isso tudo que está sendo tratado agora, né? Vamos lá, vamos seguir. A justiça de Deus em Cristo. Aí nós temos um contraste entre o crente e o incrédulo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler esse texto a partir do versículo de número 14. Tá? Que todos os contrastes estão apresentados aí do 14 ao 17. 2 Coríntios capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim, tá? Eu vou ler todo o texto e à medida após a leitura a gente vai conseguir entender os paralelos, né? 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Né? Veja que essa relação entre crente e incrédulo no que trata da ideia da consciência de justiça, no versículo 15, né, que harmonia há entre o que há de comum entre o crente e o descrente, não é? Que comunhão há entre a luz e as trevas, que comunhão há entre a justiça e a maldade. Veja que aquele que crê, o crente, né, ele tem a justiça, a luz, Cristo é santuário de Deus, santuário do Deus vivo, né? Todos esses substantivos, né? essas posições aí, né? Na verdade, ou melhor, nem substantivos, mas adjetivos, né? Essas qualidades, né? Elas vão demonstrar a consciência daquele, né, que entendeu o que é a justiça de Deus e assumiu em si, e tem a sua fé fortalecida. Por outro lado, o incrédulo, que é o que não acredita, né, nessa graça que traz justiça, né, ele está preso à iniquidade, tem as trevas, né, se opõe à luz, né, ele está ali colocado na posição que o maligno espera, né, a condição da idolatria e a impureza também. Mas veja que relação interessante, né, nós temos aí nesse texto, que vai falar justamente da questão da associação entre crentes e descrentes, né? O apóstolo Paulo se preocupa em explicar aos irmãos, né, lá da igreja de Corinto, né, essa relação, né, esse contato que há entre crente e descrente. Não que a gente não deva fazer isso, não é isso, mas muitas vezes nós que cremos, queremos nos colocar na posição daquele que não crê, no sentido de tentar justificar coisas que não são justificáveis, né? Não com uma consciência de justiça, mas uma consciência de pecado. Eu dou um exemplo para que a gente consiga entender. E esse exemplo é bem prático. Por exemplo, tem muita gente que acaba se sentindo meio um pouco duvidosa em si, né? Ela fica meio em dúvida quando ela encontra alguém que, ao invés de dedicar o seu tempo desenvolvendo a obra, a pessoa acaba dedicando mais seu tempo consigo mesmo. E vamos lá, você está buscando, está fazendo, está presente,
né, da maneira como você entende que a sua fé deve ser posta em prática, você está produzindo na sua célula, no seu grupo, na sua igreja. E está se dedicando àquilo, dedicando tempo, porque é necessário dedicar tempo. Por outro lado, tem alguém que não dedica ao mesmo tempo que você. E em algumas dessas coisas acaba deixando de lado para poder investir o tempo dela em qualquer outra coisa, né? Em si mesmo, em lazer. Aí você que dedica o seu tempo a essa maneira que fortalece a sua fé, acaba ali negociando consigo mesmo se o que você está fazendo é certo ou não. Então, esse é um exemplo muito interessante, porque pode ter certeza, aquilo que você produz para Cristo, aquilo que nós produzimos para Cristo, eles são frutos com certeza da nossa consciência de justiça. Se você está firmado nessa fé e entende para onde Jesus vai te levar, então tenha certeza que a sua consciência ela é de justiça, ou seja, você está sendo guiado por Deus para produzir, para realizar tudo isso. Então, por outro lado, quando você começa a negociar isso com elementos que normalmente vão contrastar mesmo com a ideia da consciência de justiça, você realmente está encontrando problemas. E aí que começa a aplicação, a ideia que Paulo vai colocar, né? De se pôr em julgo desigual com descrentes. De você começar a negociar isso e se ver desenvolvendo essa outra atividade que não chega a ser nem algo errado, um pecado, mas que pelo simples fato de estar negociando, né, de estar ali ocupando o espaço daquilo que estava realmente alimentando a sua fé, passa a diminuir a quantidade desse alimento, diminuir a quantidade desse subsídio para a sua fé. E isso pode fazer a diferença mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, não se trata apenas, né, esse texto, pelo menos ao meu ver, de uma relação com alguém crente e de alguém não crente, mas um contraste entre aquele que está disposto, né, a pôr em prática uma consciência de justiça para alimentar a sua fé, com aquele que também já não se importa tanto com isso. Entendeu? Que não tem problemas em negociar aquilo que a consciência de justiça é capaz de produzir. Então, acaba revelando esse contraste. Legal? Espero ter me feito entendido. Se não foi claro, por favor, mande sua pergunta. A gente vai ter o maior prazer de tentar esclarecer o melhor possível. Amém? E veja e reveja quantas vezes você quiser o nosso vídeo, para que, de repente, a explicação numa segunda, numa terceira vez, possa se tornar, né, mais compreensível para você, tá legal? Vamos seguir. Como lidar com as quedas? A maneira de lidar com o pecado não é dar ouvido às acusações de Satanás e fugir da comunhão com Deus. Satanás é chamado de o acusador e ele nos acusa diante de Deus constantemente. Há sempre uma provisão em Cristo para que nos levantemos imediatamente das quedas, arrependendo-nos delas e confessando-as ao Senhor. No Velho Testamento, o pecado era coberto, mas no Novo Testamento somos libertos do pecado e purificados das injustiças. No Velho Testamento, os nossos pecados eram cobertos, sem que a nossa natureza mudasse. Jesus veio mudar a nossa natureza. Veja que interessante, né? Essa nossa relação com o pecado. Às vezes é difícil lidar com a queda. E cair talvez seja, de certo modo, um momento até de certa constância na nossa caminhada, infelizmente. Mas veja que Deus ele não está preocupado quando ele manda Cristo Jesus para nós. Ele não está preocupado com as nossas quedas, mas ele está preocupado sim com essa capacidade que Cristo nos dá de se reerguer. A consciência de justiça ela vai gerar isso, uma ideia na nossa mente de que Deus está preocupado com aquilo que nos levanta, que nos ergue, não aquilo que vai nos derrubar. Até porque Ele sabe aonde vamos cair, no que vamos cair.
posso dizer até quando vamos cair. Mas Ele espera que nós saibamos que diante de cada queda há uma oportunidade, há todo um conjunto de elementos de subsídios que são mais do que suficientes para que prontamente nos coloquemos de pé. Então, Cristo tem provisão. Não se preocupe com o pecado, porque Deus ele também não se preocupa. Tá? Se preocupe em se manter de pé, em de fato se apresentar da maneira como Cristo nos tem colocado, como justiça de Deus. Tá bom? E veja que Jesus veio mudar essa nossa natureza. No Antigo Testamento, quem exercia santidade era o próprio Deus. Né? Se apresentasse pecado, ele fulminava na hora, ele exterminava na hora. O Novo Testamento, não. A partir de Jesus Cristo, nós não somos mais vistos por Deus, né, como certo ou errado, mas estamos ali todos justificados, purificados. Então, só há certeza, só há vontade de ter essas certezas consigo, a mente do Senhor. Perdão. Então, a nossa natureza ela foi mudada. Assim, no Velho Testamento, o que fugia, o que era pecado, né, para ser mais claro, ele era exterminado, ou havia necessidade de ser coberto, né, de um sacrifício físico, para que houvesse uma cobertura, o pecado não fosse visto. Né? Jesus Cristo ele mudou a nossa natureza. Ele tirou esse domínio, esse poder que o pecado possuía sobre a nossa vida e nos deu o contrário, nos deu uma condição permanente de graça, né? de ser observado por Deus como justiça. E aí o jogo se inverte. Se a cobertura que nós precisávamos era a cobertura da santificação, da justiça, para que o nosso pecado fosse encoberto, hoje o pecado é que tenta cobrir de fato a graça e a justiça de Deus que está colocada sobre nós. E infelizmente nós por vezes deixamos que essa capa negra do pecado acabe nos encobrindo. Mas Cristo ele está todo o tempo prontamente disposto para retirar de nós essa cobertura do pecado e deixar que a justiça dele, que hoje está presente em nós, seja aparente a todos, principalmente a Deus. Amém? Pecado e os pecados. Uma ideia de Apocalipse 1:5, o homem não regenerado não tem que confessar seus pecados quando se entrega a Jesus. Ele é todo pecado. Ele tem simplesmente que rejeitar aquele patrão do pecado e receber a Jesus como seu Senhor. O pecado é o princípio do mal. É definido como o estado mal da alma e da personalidade. É a nossa natureza pecaminosa. Porém, os pecados são os atos de injustiça cometidos por nós. Aquele que nasceu de Deus não foi gerado para a prática do pecado. Mas se por acaso cair a um remédio, confessar, porque Ele é fiel e justo não só para perdoar nossos pecados, como para realizar a obra de purificação da nossa natureza. Confessar significa concordar com Deus. Né? Vamos falar um pouco mais sobre o pecado, porque o pecado ele acaba trazendo uma ideia sobre nós, né, de domínio. Né? O pecado ele acaba trazendo sobre nós essa ideia de que nós estamos dominados, né? Nós somos como aquele termo escravo, né? E quem não foi regenerado em Cristo, ele de fato está sob o poder do domínio do pecado, né? O estado mal da alma e da personalidade. Essa é a ideia do pecado. E isso se tornou natural no homem a partir do pecado original de Adão e Eva. O homem não possuía pecado, mas a partir do momento que ele fez a primeira vez, aquele conhecimento do mal tornou-se parte da sua natureza e todos nós somos assim. Né? Só que quem nasce de Deus, ele não foi gerado por pecado.
E esse novo nascimento que nos foi dado em Cristo Jesus, né, ele veio trazer justamente esse resgate. Resgate dessa ideia de nascimento em Deus. A gente foi gerado em Deus, ou por Deus, e o pecado se tornou parte da nossa natureza. Mas com Cristo nós temos a condição de ser regenerados, né? Regerados, né? De ter um retorno ali àquele estado inicial, mas de uma forma, ou pelo menos da forma do pensamento original. Então, esse novo nascimento em Cristo, que nos traz essa justiça, ele tira o poder do pecado, né, sobre nossas vidas. Porque quem nasce de Deus, ele não é gerado para o pecado. Então, você que nasceu de Deus, você que tem Cristo na sua vida, você não foi feito, né, ou refeito para o pecado. O pecado não domina mais a sua vida, né? Mas se a gente, mesmo que a gente caia, né, nós temos um remédio que é a confissão. A confissão, ela é um remédio. E a Bíblia é muito clara ao falar isso. Né? E aqui o estudo ele diz de forma muito, né, uma maneira muito inteligente. Confessar significa concordar com Deus. Se a gente cai, há um remédio. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, na sua caminhada, se houver algum deslize, algum pecado, confesse. Confesse de forma clara, tá? Dê nome àquilo que você fez. Deus sabe o que eu fiz, sim, mas Ele quer que você também saiba, que você tenha essa consciência de justiça, de entender que o que você fez é errado. E declarar, olha, eu fiz isso, isso é errado. Eu preciso de perdão nisso, Senhor. E porque eu fiz. Então a confissão, você está concordando com Deus. Olha, o Senhor está certo, porque essa atitude que eu tomei, ela foi errada. Então isso, né, realmente traz justiça para nós. Você, nós não fomos feitos para o pecado, amém? A justiça de Deus em Cristo como um presente de Deus. A justiça é pela graça, e pela graça somente. Nossa vida, por causa disso, está oculta com Cristo em Deus. A justiça de Deus é imputada como expressão do seu amor e graça. Quero lembrar aos irmãos as referências bíblicas que nós não estamos lendo, tá? São as que não estão sublinhadas. Você, por favor, faça a questão, depois quando você for rever a nossa aula, de passar por cada uma dessas referências, que com certeza elas vão acrescentar ao conteúdo que está sendo exposto. É uma forma de a gente tornar a aula um pouco mais dinâmica, tá bom? Mas nós não estamos ignorando nenhuma referência, tá? Estamos deixando para seu cargo que depois, quando você for rever esse vídeo, ou quando você fizer aí suas anotações, seus apontamentos, você possa logo abrir essas referências e ver que Deus com certeza vai falar com você através da palavra dele também. Tá legal? Então, nós não estamos ignorando as referências, tá? É para você ler depois. Fica tranquilo. O Espírito Santo habita em nós. Vamos prosseguir. Você é a habitação do Espírito Santo, e isso é um fato incontestável. Mas será que você tem vivido como tal, como habitação? Olha aí. Se somos santuário de Deus, onde Ele está, não terá o incenso de louvor e adoração que sobe constantemente do altar do nosso coração para o trono do Altíssimo? Olha que pergunta, né? Será que realmente esse santuário que nós representamos está sendo um santuário da maneira que Deus, o que Cristo espera, né? Que o Espírito Santo merece? Esse é o questionamento. Bom, é para a gente pensar e refletir mesmo. Porque se o Espírito Santo ele decidiu habitar em nós, se Deus nos deu, né, essa dádiva, que foi o Consolador, para que Ele pudesse habitar em nós, seja o próprio Deus habitando em nós, acho que vale a pena nós construirmos ou edificarmos em nós um templo digno para o nosso Deus, né? Para que Ele encontre todos os elementos que o façam ser realmente adorado e engrandecido em nossas vidas primeiramente. Legal? Vamos lá. A revelação dessas coisas deve afetar nosso modo de viver. Somente conhecimento mental não basta. Precisamos ter uma percepção em nosso espírito. Precisamos de uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Olha, Deus habita no Santo dos Santos. Como diz no Velho Testamento, Deus manifestava a sua presença no Santo dos Santos.
num templo feito por mãos humanas. Até hoje os judeus têm o lugar do templo como símbolo da presença de Deus. O povo não tinha acesso ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos. Somente no dia nacional da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Deus, no entanto, havia prometido por boca dos profetas que estabeleceria uma nova aliança, né? A gente está falando do Espírito habitando em nós como um alimento da fé, né? E essa necessidade de experiência pessoal com o Espírito Santo. Você conhecer a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, né? E de se fazer realmente uma habitação para Ele. Um lugar que Ele esteja instalado em você e que viva em você e que seja tudo em você. Legal? Deus construiu um novo santuário. Quando Jesus subiu à cruz do Calvário, Ele ali derramou seu sangue. Foi o último sacrifício onde o sangue seria vertido, pois nele se cumpriu todas as figuras do passado, né? Jesus é chamado Cordeiro, porque justamente era um cordeiro, né? Uma ovelha que era sacrificada, e seu sangue que servia para o perdão do pecado, né? Para ali a purificação. Então, Jesus Cristo na cruz, vertendo ali o seu sangue, ele foi o último cordeiro, né? E o último e único capaz de trazer a expiação, né? Trazer a purificação para todos aqueles que acreditam que ele é o Cordeiro de Deus. Então, o sacrifício de Jesus, ele simboliza muita coisa para nós, né? Ele não traz salvação só apenas porque ele morreu, mas há todo um contexto bíblico que se concretiza, que se confirma, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, se era necessário um cordeiro e o sangue dele para que o pecado fosse purificado lá no tabernáculo, hoje Jesus Cristo, né? Ele se colocou à disposição como um cordeiro de Deus, para que através do seu sangue os nossos pecados fossem perdoados, né? Então, o último sacrifício que era necessário na visão judaica, né, de purificação foi Jesus Cristo, para que através daquele sacrifício nós estivéssemos aí, né, nessa oportunidade de ter uma vida justificada, de ter uma fé genuína, e entendendo que Deus ele nos adota, Ele nos chama como filhos justificados do pecado. Vamos seguir. E quando Jesus estava naquela cruz, ele bradou em alta voz: está consumado. A velha aliança com seu sistema de sacrifícios estava terminada. O último sacrifício estava sobre o altar. Quando Deus Pai tomou o véu do templo e o rasgou de alto a baixo, o caminho do santuário estava aberto. Sua habitação na terra não ficaria mais presa a um templo feito de mãos humanas. Deus habita agora no coração daqueles que o sangue do seu Filho seria derramado. Que coisa linda, né, irmãos? E são eventos que acontecem simultaneamente. No momento que Jesus ele entrega a sua vida na cruz, ele de fato expira ali, né? O véu do templo ele se rasga, né, e se abre ao meio, de tal forma que o acesso ao Santo dos Santos ele se torna visível e prático de se passar. Havia um véu, uma cortina que separava o ambiente santo do Santo dos Santos, lugar onde a presença de Deus ficava, onde ficava a Arca da Aliança, né? Nós já vimos em algumas aulas passadas como funcionava o tabernáculo, a posição dele. Então, quando da morte de Jesus, o véu se abre, porque já não há mais necessidade de separação, porque o sacrifício de Jesus ele tem um efeito global. Para todo aquele que acredita em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, ele vai encontrar o véu rasgado, aberto, vai encontrar acesso para estar ali diante da presença de Deus. E é esse acesso que nós temos, tá? Essa é a oportunidade que o Senhor nos tem dado, de poder estar no lugar santo. Não há mais uma habitação física, um cômodo para o Espírito Santo, para a presença de Deus. Há, na verdade, vidas, pessoas que justificadas decidem entrar pelo Santo dos Santos e permanecer lá. Não é mais um lugar onde a gente visita a presença de Deus. A presença de Deus agora é uma condição permanente para todo aquele que acredita em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo e no Deus Todo-Poderoso. Amém? Quando o Senhor Jesus rompeu os grilhões da morte, ele transferiu sua própria vida
para seus discípulos, quando declarou: recebei o Espírito Santo, soprando sobre eles, como Deus fizera no início. Assim como Deus em Cristo tomou uma natureza humana e um corpo humano, o homem em Cristo se torna participante, da natureza divina e recebe o Espírito de Deus. Como há um homem no céu em Cristo, Deus está presente na terra na pessoa do Espírito Santo, que vive em nós. Temos que glorificar a Deus em nosso corpo, pois Ele está aqui para transportar a seu canal da vida de Jesus, para transportar e ser canal da vida de Jesus, no poder da sua ressurreição. Assuma, portanto, sua posição de habitação do Espírito Santo e santuário de Deus. Né? Isso é, veja que tremendo, né, irmãos? Jesus, ele quando traz a promessa do Consolador, ele declara: olha, recebi o Espírito Santo, e sopra. O Espírito Santo, né, a ideia de Espírito, ela tem essa ideia mesmo de ar, né? A palavra Espírito vem de pneuma no original, e é a ideia de ar mesmo, né? Então, Jesus, ele faz o mesmo ato que Deus faz quando ele traz o homem à vida. Ele sopra. Deus soprou o Espírito de vida. E Cristo, né, quando ele se levanta como de fato o Cordeiro de Deus, como o elo da salvação, o elemento da salvação, né, aquele que seria capaz de regenerar o homem mesmo, ele faz o mesmo. Ele sopra. Mas não apenas o Espírito de vida. Porque manter-se vivo é uma condição que Deus já deu. Agora, ser vivificado, né, ser regenerado, ser trazido à condição original que Deus pensou, ser santificado, se tornar a justiça de Deus somente através do Espírito Santo. Né? E Jesus faz isso, ele sopra e libera sobre nós o Espírito Santo. E todos aqueles que acreditam, que o buscam, eles se tornam de fato uma morada para o Espírito Santo. Eles se tornam o santo dos santos ambulante, lugar onde a glória de Deus, a presença de Deus vai se manifestar. E o Espírito Santo, ele quer se manifestar em você, ele quer andar com você, ele quer estar em você, porque você, eu, hoje nós somos a habitação que o Espírito Santo espera, porque Jesus liberou isso sobre as nossas vidas, tá? Vamos crer nisso. Seja realmente um canal de vida de Jesus por onde você for, com o Espírito Santo presente e ativo sobre a sua vida. Assuma a posição do Espírito Santo e de santuário de Deus a partir desse instante, a partir do momento que você entende isso. Irmãos, isso não está apenas em manifestar dons espirituais, nada disso. Isso está em ter a presença de Deus como uma constante na sua vida. Jesus explica para Nicodemos quem é a necessidade de nascer de novo, né? E quem é o Espírito Santo, a ideia de nascer do Espírito. E ele compara com o vento. O vento a gente não vê, a gente sente. E a presença do Espírito Santo, ela é sensível, né? Assim como o vento. Então, que você possa sentir de fato o Espírito Santo presente em você, vivo em você. Amém? Que você seja um santuário de Deus. Que você seja a habitação do Espírito Santo nesses dias. Legal? Nós vamos passar agora a falar dos inimigos da fé. Nós vamos listar aqui alguns inimigos da fé. Beleza? O primeiro, a falta de conhecimento e revelação da palavra. A Bíblia traz claramente que a gente erra, a gente peca por não conhecer a Escritura. Então, a falta de conhecimento e revelação da palavra, ela acaba abrindo brechas, né, oportunidades para que o pecado se torne mais latente em nossa vida. E a gente não precisa dizer que o pecado é inimigo da fé. Legal? Amém? No segundo, crer somente em parte da palavra. A palavra de Deus, ele é um contexto inteiro. Não dá para ser parcial. Quando nós nos apegamos parcialmente a textos bíblicos, nós abrimos um grande precedente para uma heresia na nossa vida, né? de estar confiando apenas numa heresia. Então, crer na palavra como um todo. Tudo que há na Bíblia Sagrada, ele tem valor. E tem valor para gerar fé. Tem valor divino, tá? Não dá pra gente excluir aquela parte, não, com isso eu não concordo muito, isso eu não quero, não.
A Bíblia não pode haver, né, com a Bíblia uma leitura seletiva, né? Pelo contrário, nós precisamos do todo, para que toda a Bíblia Sagrada ela seja realmente um alimento para a nossa fé. Andar por vista, né, que é o principal contraste à fé, né? A fé é aquela certeza de algo que não existe, mas que nós cremos que vai acontecer agora, né? Que nós aproximamos esse agora a todo instante de nós, essa certeza do acontecimento. Então, se está ligado a algo que eu ainda não vejo, se for uma pessoa apenas visual, que você pega só o que se vê, você com certeza não vai conseguir gerar fé suficiente, né? Ou ter uma fé plenamente ativa como Deus espera. Então, cuidado para que você não se torne visual demais, né? Ou apegado apenas ao que os seus olhos veem, né? Porque isso com certeza vai minar a sua fé. Ansiedade é aquela preocupação, né? Aquele problema com aquilo que está por vir. E olha que, veja bem, a fé, né, como a gente já acabou de falar, é uma certeza de algo que está por vir, né? Mas que está por vir, a gente tem certeza que vai acontecer agora. Então, se eu tenho essa certeza de algo que está por vir e vai acontecer, eu não posso ficar ansioso, né? Eu não posso gerar essa ansiedade negativa, né, que vai me tirar do meu estado natural, né? A gente fala de ansiedade, e falar de ansiedade hoje é de um distúrbio praticamente mundial. Muitas pessoas sofrem com ansiedade, e essa ansiedade os levam até alguns a apresentar doenças físicas e alguns até a morte, infelizmente. Então, a própria Bíblia vai dizer: não sejam ansiosos por coisa alguma, né? Deus, ele cuida de tudo, ele tem tudo sob o controle. Então, não transforme a sua fé em ansiedade. Mantenha a sua fé firme, tá? Uma certeza de que algo vai acontecer, né? Então, não vai acontecer simplesmente. Eu preciso descansar. É o que Deus espera que a gente faça nele, né? Descansar nele, esperar nele, manter a fé focada nele, que com certeza o que se espera vai acontecer. Legal? As dúvidas e os medos também são inimigos da fé. Sempre que uma certeza é posta em dúvida, nós minamos a ideia da fé. E se a gente tem receio de algo, né, nós não conseguimos gerar a confiança que é necessária, né, e que está embutida na ideia da fé. Então, a Bíblia se põe, né, e Cristo se põe como verdade que liberta. Então, se é verdade, se é libertação, não há dúvida. Tampouco também não há medo. Se não tem dúvida, não tem medo. Tenha certeza, tenha confiança. O que você e eu estamos seguindo, né, a palavra de Deus, simplesmente é Cristo. E Cristo é verdade. Não, a verdade não precisa ser provada, irmão. Só o contrário que tem que ser provado. A verdade, ela está aí. E não há dúvidas quanto a ela. E se não há dúvidas, não há receio. Se apegue à verdade, se envolva com a verdade, faça com que a verdade, que é Cristo, seja parte da sua vida, para que a sua fé ela se encontre na sua melhor performance, cada vez mais ativa, no nome de Jesus. Nós ficamos por aqui agora, Esse foi o nosso último elemento, inimigo da fé, e estamos encerrando essa fase no nosso curso. Eu espero ter edificado a sua vida de alguma forma, não eu, mas o Espírito Santo que está aqui nos ensinando, né? Mas de alguma forma a gente possa ter sido um instrumento para abençoar a vida de vocês. Dúvidas? Já disse. Mande seu comentário ou mande aí no chat a sua pergunta, que a gente vai ter o maior prazer em responder, com certeza. Tá? Aproveite para assistir os outros vídeos. Se de repente a ideia ficou muito solta, né? Nós temos aí os vídeos anteriores que iniciam essa ideia e iniciam esse conteúdo, e com certeza vão fazer muito mais sentido agora para você. E sempre um prazer receber todos vocês aqui. Não posso me despedir sem antes orar pela sua vida. Bem, vamos orar. Quero, Senhor, nesse momento,
Pedir pela vida dessa pessoa, esse querido que nos assiste nessa hora, Pai, que não está aí dedicando seu tempo para mim, mas com certeza está abrindo o coração, abrindo uma oportunidade para Ti, Senhor, que só possa falar profundamente, né, aos corações, possa tratar e no Espírito mostrar o quanto esse Espírito Santo está presente nas vidas de cada uma das pessoas que nos assiste. Que a Tua bênção, Pai, a Tua graça seja estendida também sobre cada um desses amigos que nos acompanham, Senhor. Nós agradecemos a Ti por esse conteúdo, por essa aula, por ter esse tempo para falar de Ti, Senhor, porque é sempre muito bom estar falando de Ti e do Teu amor. E possamos estar juntos nos nossos próximos encontros aqui, Pai. E não apenas as pessoas que nos assistem, eu, mas principalmente o Espírito Santo esteja presente conosco. Sejamos nós Tua habitação no Espírito Santo. Mais uma vez te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu sou o pastor Wagner Luiz, sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Amapá, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E convido você a estar participando conosco de todos os nossos vídeos, de estar aqui sendo presente no nosso canal, para que a sua vida seja cada vez mais edificada, tá? Eu espero você no nosso próximo encontro. Que no nome de Jesus, o Senhor abençoe e muito a sua vida, tá? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Deus te abençoe, paz seja convosco e até a próxima.